Bom, pessoal, então para nosso trabalho da V1, o grupo ele escolheu falar um pouco da evolução da educação profissional e tecnológica no Brasil. A escolha do tema ela se deve porque muito da evolução da educação ela também apresenta essa dicotomia histórica entre um ensino mais acadêmico, quando a gente fala para os das universidades e tudo mais, né, de uma formação mais acadêmica, mais humana, mais crítica, e uma formação mais aligeirada, ou uma formação assim mais rápida, quando a gente fala em formar para o mercado do trabalho ou para o mundo do trabalho. E isso se deve, né, se nós vivemos isso até hoje na educação profissional, se deve muito também por conta da evolução, né, como foi criada o modelo de educação, como foi criado o modelo de educação no país. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui, então, no mapa mental, nós dividimos aqui em 6 partes, é o contexto colonial, né, que compreende ali desde o século XVI até início do século XIX. Então, era uma ausência de uma educação formal, né? Nós tínhamos universidades na Europa, mas aqui no Brasil a educação ela consistia do quê? Num primeiro momento da educação dos jesuítas, né? Que era uma formação mais com o intuito de catequizar os povos, principalmente os indígenas, catequizar para religião cristã. Ali no final do século XVIII, bem no início do século XIX, né, começam as aulas régias ali, né, uma iniciativa de formação em algumas áreas, desenho técnico, filosofia e economia política, mas ainda com um foco mais para a elite e muito menos de formação profissional, né, e tem a fábrica de ferro também, que é citada aí, quando a gente fala em educação, na evolução da educação, né, que são as primeiras experiências voltadas aí à produção do ofício. Mas, no contexto colonial, a educação ela sempre foi excludente e assistencialista, né, com foco no quê? Em formar, catequizar num primeiro momento, e não tinha uma educação voltada para formar mão de obra, né? A mão de obra era formada nos próprios engenhos ali, nos ofícios que eram passados ali nas próprias fazendas e tudo mais. Então, até porque não tinha, o Brasil ainda não tinha um modelo de produção, não tinha indústrias naquela época, né? E a principal, assim, questionamento é superar essa herança elitista da educação, né? Então, eu tenho uma educação voltada para as elites, que eram os filhos lá dos fazendeiros, elite, que iam estudar na Europa, né? Que não tinha ensino nenhum. Como no período ali que compreende de 1822 a 1930, Império e Primeira República, onde se iniciam aí as escolas de ofício, com uma formação manual e disciplinar para órfãos e pobres. Então, começam aí o Estado a se preocupar em formar mão de obra, mas a gente sabe ali que o quê? Essa formação é para os desvalidos ali, para quem é pobre, para quem é órfão. Então, é uma formação justamente para inserir no mercado de trabalho. Em 1909, a introdução da Escola de Aprendizes e Artífices, que foi o primeiro sistema público de ensino, tem aí muito, quando a gente lê sobre isso, formar aí uma escola voltada para os desvalidos da sorte, né? E, em 1827, o ensino profissional obrigatório em escolas primárias subvencionadas. Novamente, aqui, apesar de avançarmos um pouco com a intervenção do Estado na criação de escolas de ofício, a formação ainda é uma formação unicamente pensada para o mundo do trabalho. Então, tem, claro, uma divisão ali entre uma formação acadêmica, a pessoa que vai pensar, a pessoa que vai criticar, analisar, e a pessoa que vai executar uma tarefa, né? Temos a consolidação, então, de uma educação voltada à produção, à produtividade, mas sem a emancipação do sujeito, uma formação um pouco mais rápida. Na era Vargas, ali no Estado Novo, então nós temos aí o início de algumas políticas aí pensando no trabalhador, né? Temos a criação de um marco ali, como marco a criação do Ministério da Educação, em 1930, que centraliza as políticas educacionais do país, né? A lei orgânica do ensino industrial, a reforma Capanema, a estrutura formal da educação profissional,
com cursos de aprendizes, artífices e técnicos, e o que chama mais atenção nessa época foi a criação do Sistema S, Senai, depois o SESI, o SENAC, né, em parceria Estado e Indústria para a formação profissional. Os estudiosos, aí, quando a gente vai ler um pouco da história do Sistema S, num primeiro momento ali, a formação era até para ficar com os industriários, com os operários, né? E daí o Estado e o capital interveio, né, para o sistema ficar de posse dos empresários, né? Então tem um forte vínculo com o mercado, não podemos, claro que tem que fazer o adendo ali, que o Sistema S hoje é a maior rede de educação profissional da América Latina, né? Então ele tem a sua importância, né? Mas ele nasceu ali com um forte vínculo com o mercado. Então, novamente, nós temos um vínculo com o mercado e uma clara separação entre a formação acadêmica e a formação profissional. Seguimos ali no período da ditadura, né, de 1964 a 1985, com a prevalência desse modelo tecnocrático e produtivista, focado muito no mercado, focado muito também no imediatismo, né, você formar uma mão de obra. Temos marcos importantes? Temos a criação da LDB, né, temos a reforma do segundo grau, a criação dos Cefetes, transformação de escolas, né, das escolas de aprendizes em Cefetes, né, então foram avanços importantes, mas, novamente, nós temos uma separação clara ainda da formação para o saber, da formação para o pensar e da formação para o mundo do trabalho. Temos o período da redemocratização, onde conseguimos outros marcos aí para a educação profissional. Entre eles, a atualização da LDB em 1996, e daí na qual a educação profissional ela entra como uma modalidade integrada à educação básica, a organização da educação profissional integrada ao ensino médio, e em 2008, no finalzinho de 2008, ali um marco importante seria a criação dos institutos federais, a integração com a educação técnica da pesquisa, da extensão, né, do tripé ensino, pesquisa e extensão, que é muito forte nos institutos federais, né, da formação omnilateral, da formação humanizada, uma formação crítica e uma formação emancipatória. E o principal ponto aí na redemocratização, que nós podemos detalhar aí, é uma gestão democrática, né, da escola, a participação de outros agentes na construção desse modelo, né. E de 2008 para cá, né, mais contemporâneo, né, nós tivemos a reforma do ensino médio, com a inclusão de itinerários formativos, a formação técnica e profissional, só que a gente sabe que ainda tem muito a se avançar, né, tem algumas críticas na construção desses itinerários técnicos, dessa reforma do ensino médio aí, que excluiu algumas disciplinas ali, para essa formação técnica, né, algumas disciplinas de humanidade, que seria muito importante. Temos a expansão da rede federal, então os institutos se espalhando pelo país. Ali hoje, quando nós falamos, tivemos aí o anúncio de 104 novos campos dos institutos, né, e a nova política nacional do ensino médio, né, que definindo essa organização curricular. Então, busca-se ali uma integração agora entre uma formação técnica com uma formação também mais humanizada, uma formação mais crítica, a integração desses saberes com ciência, com tecnologia, com sociedade, sem perder de foco também o que já foi conquistado de uma gestão mais participativa. Então, o objetivo nosso, ao apresentar esse trabalho, foi justamente mostrar, né, que nas disciplinas aí nós vimos que existe uma divisão clara, né, na educação profissional e da educação acadêmica, né, e essa divisão existe por quê? Pelo próprio histórico da educação profissional e como foi realizado, né, o avanço, como se avançou a educação ao longo do país, né. Então era isso que o nosso grupo gostaria de compartilhar com todos e com todas. Obrigado.